Vou passar a palavra para a Laís Souza, Laís de Matos Souza, que vai apresentar o trabalho dela sobre arquitetura moderna, antituberculose em Salvador, atualização funcional e preservação dos valores culturais. Laís é psicóloga, arquiteta e urbanista, com atuação na área de projetos em arquitetura de ambientes de saúde, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, é pesquisadora do GEAOSP e do Lab 20 da UFBA, ambos grupos da UFBA, e atua de forma colaborativa com o grupo de pesquisa Espaço Saúde da UFRJ. Gente, vocês podem ficar à vontade para deixar as questões aqui, eu estou acompanhando as mensagens, e aí no final a gente abre a mesa para o debate, tá? Laís, você fica à vontade, você tem 20 minutos e eu vou te avisando em relação ao tempo, tá? Bom dia a todos, né? Eu estou aqui para apresentar a minha dissertação de mestrado, que já está no final, né? Estou em vias aí de terminar a discussão para poder defender e acabei tendo alguns imprevistos em relação a um dos meus objetos e eu vou explicar um pouquinho para vocês melhor. O título da minha dissertação é Arquitetura Moderna Antituberculose em Salvador, Atualização Funcional e Preservação dos Valores Culturais. E eu tenho como objetivo geral analisar, a partir da sua da compreensão da trajetória histórica, né, dessa arquitetura, a relação entre as transformações físico-espaciais decorrentes das necessidades de atualização funcional dos edifícios modernos anti-tuberculose de Salvador e a preservação dos seus valores culturais, ou seja, o meu período, né, de análise aí dos meus objetos de estudo se inicia no período da arquitetura moderna, né, ali na década de 40, e como eu estudo as reformas, as transformações pelas quais esses edifícios passaram e vêm passando para se manterem, né, funcionando como edifícios de saúde ainda, então a minha análise temporal vai desde o período da sua criação até os dias atuais. E aí eu parto do princípio dessa análise dos valores culturais para fazer essa comparação aí. Então, interessante perceber que eu tenho como foco essa busca por avaliar as transformações no espaço físico, né? Entendendo que os edifícios de saúde, eles têm um caráter, né, intrínseco de contínuas transformações, né, para atender às questões normativas, sanitárias, né, as novas tecnologias e demandas das ciências da saúde, que estão em constante modificação o tempo inteiro, e que a arquitetura tem que estar aí dialogando, né, debatendo o tempo todo, para poder fazer essas transformações no edifício, para que a assistência seja prestada da melhor maneira possível para todos os usuários. E quando eu falo de todos os usuários de um hospital, não é só o paciente, né? São as equipes de saúde, né? O próprio arquiteto, engenheiro e toda a equipe de manutenção do hospital. Então, assim, a gente tem um universo enorme de pessoas que estão ali usufruindo desse hospital. Então, o meu trajeto, né, de análise desses objetos vai desde o projeto original, né, passando pela obra, inauguração, uso, né, e novas demandas surgidas para esses edifícios e as consequentes reformas. Então, eu encaro esses hospitais como edifícios ativos e vivos, né, que estão em constante movimento. E aí, tratando da arquitetura moderna, com foco nessa temática da arquitetura sanatorial, né, que é o meu foco de pesquisa, eu trago o entendimento, né, eu faço uma análise no meu capítulo 2 sobre todo o entendimento do que foram esses edifícios, do que foi a era sanatorial, né, consolidada no século XX, e toda a rede de edificações que surgiu para combater a tuberculose, né, chamada também de peste branca ou patologia dos pulmões, onde a gente tem toda uma rede de edifícios, né, como os preventórios, os dispensários, os sanatórios,
Lembrando que os sanatórios, eles são os edifícios de isolamento, né, desses tuberculosos. Mariana trouxe muito na pesquisa dela, né, a questão do isolamento, de como essa arquitetura proporcionou o isolamento de alguns grupos, né, da sociedade, e aí o sanatório funcionava, né, nesse sentido, e essas edificações antituberculose, elas também trazem o princípio do higienismo, né? A bacteriologia surge ali e se consolida muito, né? As práticas pautadas na asepsia. Então, assim, a arquitetura sanatorial, junto a essa arquitetura de combate à tuberculose, ela vem realmente para responder a essas questões, essas novas demandas, né? Esses novos entendimentos trazidos pelas ciências da saúde, pela medicina. Então, a gente vai ter uma arquitetura antituberculose que responde a esse higienismo, né? A necessidade de você ter espaços com menos detalhes, né? Para promover a fácil limpeza, e a não propagação das bactérias, dos miasmas, né? E então essa arquitetura antituberculose, ela é pautada em princípios, né? De aplicações científicas, estudadas. Ela trouxe um momento da história em que os arquitetos conseguiram ter um diálogo muito forte com os médicos, né? Para que fosse proporcionada, fosse criada essa arquitetura. Então, a gente já vê aquele olhar multidisciplinar, né, que é intrínseco ao arquiteto que trabalha com a arquitetura da saúde. E aí são essas aplicações científicas que acabam repercutindo, né, aplicações científicas da medicina, que acabam repercutindo na forma do edifício, na função, né, naquela espacialidade interna, nos fluxos, no zoneamento, na materialidade, na própria estética do edifício, né, e da arquitetura moderna, e que também está ligada às novas tecnologias construtivas que surgem nesse momento da história, né? O uso do concreto armado, né, que possibilita a abertura de grandes vãos nos edifícios. Então, essa arquitetura antituberculose, ela vai ajudar a consolidar o movimento moderno, né, e expandir essa linguagem arquitetônica. E aí, dentro desse entendimento sobre a arquitetura moderna antituberculose, né, eu foco meu estudo em 2 edificações de Salvador que possuem valores culturais, né, bem consolidados. E aí, o que é que eu entendo como valor cultural? Valor cultural é valor arquitetônico, histórico, simbólico, social, né, de memória, né, que nós precisamos manter essa memória para as próximas gerações, né? Edifícios que, de alguma forma, na sua estética, eles traduzem esse momento da história de combate à tuberculose, onde o governo Vargas, né, focou grandes esforços, criou campanhas muito fortalecidas que se expandiram pelo país inteiro para poder combater essa enfermidade que era uma verdadeira epidemia e matava muitas pessoas no país. Então, era uma das frentes do governo Vargas, né? Esse tratamento aí da tuberculose, e por isso foram criados diversos edifícios, foram construídos diversos edifícios com essa linguagem sanatorial que a gente vê espalhada pelo mundo inteiro, né? Inclusive, a gente tem sanatórios como o Painio, na Finlândia, que é um ícone da arquitetura moderna. Ele é patrimônio da Unesco, né, mundial, e está aí, né, preservando o que foi essa memória do tratamento da tuberculose. Então, dentro de Salvador, existem esses 2 edifícios, né, o Hospital Sanatório Santa Terezinha, de 1942, e a Clínica Tisiológica da Universidade da Bahia, de 1951, que já ambos os edifícios, dá para a gente perceber o seu valor por já terem sido tratados, inclusive aqui por 2 pesquisadores, né? No início, lá na primeira mesa, Guilherme trouxe os 2, né, no estudo que ele está desenvolvendo, e agora a Luciane também traz, né, o Hospital Santa Terezinha. Então, a gente vê que realmente são hospitais, são edifícios que têm um valor cultural aí que a gente precisa trabalhar e entender para poder ver como vamos preservá-los para as próximas gerações.
até porque o Hospital Santa Terezinha, ele foi o berço, ele foi a grande referência, né? E ainda é, né? É o berço da pneumologia na Bahia, né? Funcionando como hospital escola também, né? E até hoje está aí, grandes pneumologistas da Bahia foram formados nesse hospital. Então, entendendo os valores culturais dessa arquitetura antituberculose, a gente tem, primeiramente, a questão da própria localização, o terreno, né, onde esses edifícios são implantados. E aí eles geralmente eram, por se tratar de um hospital de isolamento, eles eram implantados em edifícios afastados do centro urbano, em áreas montanhosas ou marítimas, exatamente para ter uma relação com esse ar puro, né? Porque se a gente fala de uma doença que tem a ver com os pulmões, que é a tuberculose, então essa busca mesmo do isolamento, de isolar, segregar, né, os doentes em relação à cidade, e também funcionar como espaços de cura, né, através do ar. Então, aí, esse é um dos valores. E aí, trazendo esse valor cultural para o Hospital Santa Terezinha, né, que é o hospital que eu vou focar aqui. Eu tenho os 2 estudos de caso, mas aí eu vou focar em um deles. O Hospital Santa Terezinha, ele também foi, né, ele teve esse princípio aí de ser implantado numa área rural de Salvador, que é o bairro do Palmiúdo, né, que nos primórdios lá, ele realmente era um grande descampado, difícil de acessar, inclusive existiam ônibus que tinham uma dificuldade de transporte para as pessoas chegarem lá, e a gente tem aí esse princípio. Hoje em dia, essa área é totalmente adensada. A gente também tem que entender que hospitais são equipamentos que acabam trazendo uma dinâmica urbana que acaba adensando esses espaços. E aí, essa configuração rural já não existe mais. Uma outra questão importante em relação aos sanatórios é a sua implantação, né, orientação e a própria planta, a tipologia de planta, né, que são desenvolvidas, eram desenvolvidas com base em princípios científicos. Existiam estudos sobre essas formas, né? A gente vê aqui que a gente tem esses formatos, assim, né, das enfermarias, das alas, uma simetria na maioria dos edifícios, onde essa simetria também tem a ver com a funcionalidade desses hospitais, uma esbeltez no edifício, que proporciona a ventilação cruzada, né, para levar esses miasmas para fora do edifício. Então, essas tipologias de planta, elas realmente vão consolidar o que são esses edifícios de saúde. Então, essa tipologia bem clara da planta é um valor cultural também, né, dessa edificação, que a gente precisa entender que tem uma questão estética, mas também funcional. E aí, dentro do Hospital Santa Terezinha, a gente tem, né, esse partido aqui da planta bem clara em onde a gente tem esse formato aí aerodinâmico longitudinal, onde estão as enfermarias, e aqui esses blocos prismáticos no fundo, né, onde tem mais a parte de serviço do hospital. E aí o que eu falo sobre a implantação é que existia todo um estudo de como implantar esse edifício no terreno para que ele pudesse captar, né, a melhor ventilação e iluminação natural possível. E aí, uma outra questão que é um valor também é o próprio quarto de internação, a enfermaria, que ela é como uma célula base, né, que tem uma função essencial da edificação, e ela, inclusive, é o que vai basear a própria estrutura, a modulação estrutural. Esses sanatórios, eles geralmente têm uma modulação que parte do tamanho desse quarto de internação, e que se rebate também na própria fachada do edifício. No Santa Terezinha não é diferente, a gente tem também, né, essa modulação aqui das enfermarias conectada à varanda, que vai, né, isso aqui é uma imagem de uma das enfermarias na década de 50, que se conecta aqui diretamente à varanda, como vocês podem ver na ponta. Uma outra questão, né, que é um princípio desses edifícios, é que esse escalonamento, né, da edificação,
onde as varandas elas são escalonadas, de modo que cada varanda e cada enfermaria possa, né, existiam estudos aqui para que a iluminação chegasse nas varandas e até entrasse um pouco em determinados momentos na enfermaria, por conta da própria terapia que esses pacientes, né, tuberculosos, eles precisavam vivenciar aí, né, de banhos de sol diários. Então, esses terraços escalonados são parte fundamental desses edifícios, da estética e também da funcionalidade, né, para captar esse ar fresco e os banhos de sol. E no Hospital Santa Terezinha, não diferente, né, nós temos também esse escalonamento aqui das varandas ligadas diretamente às enfermarias. Aqui também uma outra questão que é um valor, né, que eu já trago um pouquinho desse escalonamento que eu explico, a questão das galerias de cura e dos solários, né, a gente tem as varandas sempre, né, nessa fachada principal, digamos assim, que é a fachada das enfermarias, geralmente voltadas para o nascente, em que esses pacientes realmente acamados, eles saíam para tomar esse sol, e a gente vê a horizontalidade que o edifício ganha na sua fachada a partir dessas grandes varandas, né? As esquadrias, elas ficam num plano afastado do plano de fachada principal. E aí, no Santa Terezinha, não diferente, temos, né? Isso é uma das coisas mais emblemáticas dele, essas varandas aqui que prezam por essa linearidade do edifício, né? E essa forma imponente dele no espaço, e aí aqui a gente vê a estética, né? E a funcionalidade dessas varandas diretamente ligadas à fachada. Uma outra questão também é que essas varandas terapêuticas, elas se estendiam a próprio terraço, né, do edifício. A cobertura funcionava como um espaço de cura também, e de relação com o exterior, né? Esses pacientes muitas vezes moravam nesses sanatórios durante muito tempo, então era importante que o edifício tivesse essa relação interior e exterior, né? E aí no Hospital Santa Terezinha a gente também tinha a cobertura no início, que era utilizada pelos pacientes como um espaço terapêutico. Em relação a um outro princípio importantíssimo, a questão da luz, da captação de luz natural, de ventos, né, e dessa relação com a paisagem urbana, em que essas esquadrias, né, esses fechamentos de esquadria eram muito bem pensados para haver um controle dessa luz, da intensidade de luz, vento, né, que iria entrar ou não, a depender do tipo de tratamento que aquele paciente estava passando ali. E aí, no Santa Terezinha, a gente também, né, tem esse valor bem delimitado, esse estudo das esquadrias, essas esquadrias do tipo guilhotina, que permitiam que a maca saísse diretamente, né, a profundidade dessas varandas é de 3 metros, então a gente tinha espaço para que essas camas, né, essas cadeiras reclináveis saíssem e o paciente ficasse horas do dia ali tomando sol, permitindo também a circulação de pessoas pela varanda. Uma outra questão que vai para os detalhes dessa edificação, né? O higienismo e a ergonomia nos detalhes. Então, a gente vê detalhes de luminária, de maçaneta, de mobiliário, né? Que a arquitetura moderna ela vai trazendo esses traços mais arredondados para poder possibilitar a limpeza, né? O próprio tipo de material utilizado, sem muito detalhamento, sem muita porosidade, para permitir esses espaços higiênicos. E aí, no Santa Terezinha, a gente tem, né, também a aplicação, né, de revestimentos de parede que possibilitam a fácil limpeza, né, o design de luminárias, né, e todo equipamento, você vê aqui, né, que é um centro cirúrgico com uma grande iluminação natural. Então, a gente tem isso também como um valor dentro do hospital, né? E aí a gente entende que essa arquitetura sanatorial ela contribuiu, né, para estabelecer a própria linguagem moderna no Brasil. E o Santa Terezinha ele é um dos edifícios que contribui para isso, no sentido de que ele foi inaugurado em 42 e ele teve um destaque tão grande por causa de todos esses valores culturais que eu trouxe aqui para vocês,
que ele foi divulgado internacionalmente, né, através da exposição do Brasil Builds, que foi um catálogo organizado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, em que esse edifício, né, no ano seguinte à sua inauguração, apareceu, né, sendo apenas, na Bahia, apenas 2 edifícios apareceram nesse catálogo e ele foi um deles. Então, assim, isso já mostra, né, a magnitude desse edifício. Para vocês terem noção, esse foi o primeiro catálogo que divulgou os arquitetos modernos do Brasil, como Oscar Niemeyer, para o mundo. Foi a primeira vez que o mundo ouviu falar de Niemeyer. E o Santa Terezinha estava aí incluído nesse catálogo. Entendendo que a minha dissertação trata das transformações no espaço físico, né? Eu fiz uma análise dos projetos e das reformas, eu fiz o cadastro, né, desse hospital em 2018, e aí a gente vai entendendo um pouco, né, do que é o original e de como são as principais alterações, né, acontecidas em todos os pavimentos até hoje. A gente entende que esse hospital, originalmente, ele tem uma modulação estrutural, né, que é mantida, as enfermarias também, em sua maioria, também foi mantida, com alguns acréscimos que eu marco aqui, né, em vermelho, a gente tem os acréscimos em relação à forma original, mas, assim, a maioria das transformações, eu posso dizer que são reversíveis, né, ainda, a gente teve a incorporação pontual de alguns espaços de varanda, como no térreo e aqui no terceiro pavimento, onde foi instalada uma UTI, mas, apesar disso, a gente ainda consegue, né, entender essa horizontalidade do edifício, a gente consegue entender as varandas, a relação dessas varandas, que é o principal valor cultural desse edifício. Aqui é onde está a UTI, né? Mas, assim, a gente vê que são intervenções que é possível ainda resgatar essa forma, né? A gente teve também pastilhas, né, revestindo os balcões, que traz uma textura diferente, né, do que é esse original. E substituição de esquadrias. As esquadrias originais eram de madeira e vidro, e a maioria hoje é de alumínio e vidro. A gente ainda tem pouquíssimas das originais. Com relação à parte posterior da fachada, a gente tem, né, essa volumetria bem clara, que eu já tinha explicado, com esquadrias regulares, e aí, ao longo do tempo, a gente teve acréscimos, né, essa parte aqui toda sinalizada. Eu mostrei aqui para vocês anteriormente, ali na planta do térreo em vermelho. Então, isso aqui são, né, espécies de puxadinhos que vão sendo acrescidos. E que também modificou o próprio acesso principal da edificação, né, que antes acontecia pela fachada lá das varandas, e em determinado momento, nas reformas, eles fecharam aquele acesso principal, que é monumental, e trouxeram para esse novo puxadinho aqui no fundo. E aí eu queria só acrescentar a importância, assim, e o papel da universidade, né, e da pesquisa científica. Vocês viram aí, né, outros pesquisadores trazendo esse edifício e outros edifícios históricos. Então, o papel da universidade e da pesquisa científica na divulgação dessas informações, porque não adianta a gente pesquisar e deixar tudo na academia. A gente precisa dialogar com a sociedade, né? E aí a gente tem sobre o Santa Terezinha diversas publicações que eu enfatizo aqui a proposta de tombamento estadual do Hospital Santa Terezinha, que foi feita em 2011 pela professora da UFBA, Carolina Berrimbá, né? Desde 2011 a gente tem essa discussão, esse livro aqui, né, é Uma História Brasileira das Doenças, em que o professor Nivaldo, que é meu orientador, e a arquiteta Gabriela Tremba, publicamos um capítulo sobre o hospital, né? E esse outro artigo aqui, que a professora Patrícia e o professor Antônio Pedro também publicaram a nível internacional, em um evento em Portugal, no ano passado, né, onde teve muita repercussão. Além da dissertação de mestrado profissional de Gabriela, recentemente publicada, né, em 2020, que traz um grande dossiê sobre tudo isso aqui que eu falei, mais aprofundado sobre o hospital. E aí eu quero destacar para vocês esse artigo que eu publiquei com Patrícia em 2019,
num evento do Docomomo, né, do Docomomo Brasil, em que a gente tratava sobre a morfologia urbana e o edifício hospitalar no século XIX, né, e no século XX, nessa transição aí, focando no caso do Hospital Santa Terezinha. E aí, a partir desse artigo, né, e o que eu quero trazer é exatamente essa reflexão agora no final da minha apresentação, de que a partir desse artigo, servidores, né, profissionais de saúde do hospital entraram em contato, eles encontraram esse artigo na internet e entraram em contato comigo e com Patrícia, né, solicitando mais informações sobre essa história e esses valores culturais do hospital e solicitando um apoio da gente frente às graves ameaças de descaracterização que o hospital vem enfrentando nos últimos anos, né? E que atualmente a gente está enfrentando aí um problema maior, né, em relação a essa ameaça de descaracterização. Então, esses servidores entraram em contato com a universidade pedindo ajuda e esclarecimento nesse entendimento desse hospital como um hospital de valor, né? E aí eu friso aqui essa importância da gente da universidade estar a serviço da sociedade, né? Principalmente quando a gente trata de uma universidade pública. E é isso, eu gostaria de agradecer, né, pela escuta e estou disponível. Patrícia vai dar continuidade um pouco, né, a essas questões do hospital que eu estou trazendo aqui, que a gente vem, enfim, discutindo aí com muita gente, muitas entidades.